O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 10, celebramos São Lourenço Diácono dentro da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículos de 24 a 26, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, me permita chamar você de irmão, você de irmã, porque acredito eu que fazemos parte desta grande família, né, que Jesus formou dos irmãos e das irmãs, daqueles que seguem a sua pessoa, daqueles que estão sempre convictos de que precisamos estar na trilha do Senhor Jesus, para podermos então construir o reino de Deus. E hoje, falando em reino de Deus, Jesus toma um exemplo, como ele sempre fez, na verdade. Jesus sempre tomou realidades do dia a dia, uma ovelha, um pastor, ele tomou também uma vinha, um campo, uma pescaria, um peixe, um pão. Ele sempre tomava realidades do dia a dia para poder elaborar a sua fala, o seu discurso, para poder elaborar aquilo que ele trazia do coração de Deus Pai. Por isso Jesus tinha uma linguagem muito simples, Jesus tinha uma linguagem muito clara, talvez para alguns não, como é o caso das parábolas, mas para os simples poderem entender. E é exatamente esses simples, os machucados que estavam à margem da sociedade, que deveriam entender. Por isso que ele diz num trecho do Evangelho, para que muitos que gostariam de entender, lendo, não entendam. E muitos que não entendem, lendo, acabam entendendo. São as pessoas simples. E quando a gente diz simples, nós não dizemos simples apenas porque não tem recurso financeiro, por exemplo. Nós precisamos, no estado de vida que nós estamos, do jeito que nós estamos, sermos pessoas simples. O que é a pessoa simples? A pessoa simples é aquela pessoa que está disponível a ouvir o Senhor, a caminhar sempre junto com o Senhor. Então veja, hoje Jesus toma um grão de trigo que cai na terra. O grão de trigo, ele é feito, evidente, para a gente fazer a farinha e fazer outros produtos. Mas Jesus está dizendo nesse momento da planta, nesse momento que ele cai na terra, para que ele possa produzir fruto. Isso é natural, não é verdade? Isso é tranquilo. Todos nós sabemos que o agricultor pega, coloca na máquina ou na mão e semeia o trigo, como outras sementes, e ele vai então germinar para poder dar o próximo trigo, a próxima semente, para produzir. Jesus introduz aí nesta realidade do grão de trigo uma coisa muito interessante. Ele vai dizer da morte. Vai dizer da morte. E é claro, quando ele está dizendo da morte do grão do trigo, ele está dizendo da própria morte dele, da morte do Senhor. Que é necessário passar pela morte, o trigo tem que passar pela morte, o grão tem que passar pela morte, para ele poder produzir. Olha que legal.
Se ele não morre, ele não produz, ele não dá a vida a um novo broto, a novas sementes. Como aconteceu com Jesus. Se Jesus não morresse na cruz por todos nós, não haveria ressurreição, não haveria vida. Nós não poderíamos talvez estar falando de Jesus nesse momento, de seguimento de Jesus e assim por diante. Então é preciso morrer para poder viver. Agora, padre, morrer como? Morrer de que jeito? Claro, morrer todos vamos. Oxalá se lá quando morrêssemos, estivéssemos todos bem, tranquilos, em paz, missão cumprida, para nos encontrarmos definitivamente com o Senhor, o mais em paz possível, o mais tranquilos possível, não é verdade? Agora, o morrer no dia a dia, o que é morrer? Nós temos que morrer para tantas coisas, Nós temos que morrer das nossas ganâncias, nossas mentiras, arrogâncias, prepotências. Todas essas coisas negativas a gente tem que morrer. E é tão difícil de largar, essas coisas, não é verdade? Nossa, como é difícil, porque essas coisas nos prendem, essas coisas nos agarram, nos traz junto, e aí parece que é gostoso ser prepotente, é gostoso ter poder, é gostoso pisar nas pessoas. Não é nada de gostoso não, porque a gente acaba deixando as pessoas na periferia. E aí Jesus vem resgatar todas essas pessoas e também quer nos resgatar. Portanto, querido irmão, querida irmã, faça o possível para você ser como este grão de trigo, que morre para poder crescer, morre para poder dar frutos, e frutos de ressurreição, frutos de reino de Deus. Pensa nisso, fique com Deus, tenham todos um bom dia, e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.